tá pegando bem, vai lá. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu e o Gu, a gente tá indo para um casamento de uns amigos e nos fez lembrar muito da nossa história e como a gente se conheceu, como é que foi esse processo, e decidi contar aqui pra vocês nesse tempo, tá? Se você quer saber um pouco mais da nossa história, fica com a gente e vamos que vamos. Bora lá. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o dia que a gente se conheceu. Olha, Primeiro cabe explicar que a gente já se conhecia da época da igreja, só a gente nunca teve muito contato com o outro, nunca a gente teve uma amizade. sim, A gente foi desenvolver essa amizade em 2018. 17, final de 2017, né? Final de 2017. Como que foi? mas uma coisa bem, né? O Gustavo foi até na minha festa de 15, assim, mas a gente não era próximo, né? Só compartilhava a vida da igreja. Verdade. Eu tinha outro relacionamento na época, a Maria também tinha outro relacionamento. Então a gente foi desenvolver uma amizade mesmo posterior, né? Lá em 2017. Mas a gente se conhecia da igreja. Então como foi que a gente se aproximou? Acho que seria a melhor pergunta, né? Então vamos lá. Quer contar? Pode ser. Era então 24 de novembro de 2017. Ô, louco, ela sabe as datas. Ainda bem que eu passei pra te contar, hein? E tinha um encontrão, que era um encontro de jovens assim da região da nossa igreja, e era lá em Giruá, num colégio. Então era um fim de semana que a gente ia passar ali em Giruá. Outro detalhe importante é que o Gustavo, ele estava morando em São Luís Gonzaga nessa época para fazer faculdade. Então ele já não participava da igreja que eu estava indo, tá? Enquanto na nossa época de adolescência ele morava em Ijuí, aí ele participava da igreja, mas agora já não mais. E era uma fase meio conturbada assim da minha vida. 2017 não foi o meu ano. Eu tinha, na época, ia fazer 17 anos ali, né? E eu tava no segundo ano do ensino médio, tava bem difícil a escola, questão familiar, tinha algumas coisas que não estavam muito fáceis. E aí, enfim, adolescência, né? Aquela fase chata, difícil da vida. Então eu não tava muito legal emocionalmente. Mas enfim, era uma época que eu tava buscando muito a Deus de forma muito intencional, assim, e não só intencional, mas radical também, sabe? Porque eu tinha muito essa carência de parece que ninguém me ama, parece que tudo que eu acho que é amor não é. Parece uma ovelha, não é. Apareceu eu, né? Apareceu amor de verdade agora. Não. Daí, então, essa é a questão. Eu tava buscando Jesus de uma forma muito radical e profunda nessa época. Tá, vamos. Tá, vai, fala. Apesar dos meus erros, né? Como adolescente, enfim, tinha muita coisa que eu tava sendo tratada no meu coração naquele tempo. Tá, vamos lá. Posso falar agora? Pode. Então vamos lá, agora qual era a minha perspectiva da época, né? Quando a gente se conheceu. Então, como a Maria falou, eu estava em outra cidade, e recém era a minha experiência, né? Minha primeira experiência de morar sozinho e tudo mais. Eu estava, de certa forma, vivendo uma experiência intensa da parte de Deus e da própria vida, né? Em me amadurecer como homem e tudo mais, em outra cidade, longe da minha família, enfim. Então eu fui para esse encontrão de jovens, da mesma convenção da Igreja da Maria. E lá eu vi a Maria que eu nunca tinha reparado antes. E por isso que eu digo que existe sim um aspecto onde a gente não deve sentimentalizar muito, né? Apaixonar ou alguma coisa assim por uma pessoa. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, porque também é muito importante. Era uma menina que eu já conhecia antes, mas naquele dia me saltou aos olhos. O meu coração realmente se apaixonou naquele momento por você, meu amor. Amor à primeira vista. Amor a várias vistas depois, né? Na verdade, porque a gente conhecia. E assim, como a Maria falou, ela tava vivendo um tempo bem difícil da vida dela. E as mensagens, as pregações, enfim,
aquilo que a gente tava passando lá espiritualmente naquele encontro estava mexendo bastante com ela, mexendo comigo. E a gente foi se aproximando, a gente foi abrindo nosso coração pro outro, conversando, as experiências que a gente tava passando, e isso nos fez gerar uma amizade. Agora, a gente pode falar de algo engraçado que a gente passou naquele dia, pode ser? Pode. Então, agora eu vou contar como é que eu posso dizer, o ápice da história. Era o último culto, então, do Encontrão, era domingo de noite. E, enfim, foi realmente, a mensagem foi muito de Deus pra mim, assim, pra situação que eu tava vivendo. E aí aquilo mexeu muito comigo. E eu fui lá fora, pra fora da escola, que a gente tava lá em Giruá, e comecei a chorar muito. E ninguém tinha visto, né? A não ser o Gustavo. Mas é claro, né? Tava de olho. E daí o Gustavo foi lá fora e aí eu vou deixar pra ele contar agora. Não, isso daí é tu que tem que contar. Amor, eu não sei contar piada de forma engraçada. Não, mas conta a piada que eu contei pra ti. Tu quer? Tá, eu conto. Tá, a Maria quer que eu conte porque ela não sabe contar a piada extremamente engraçada que eu contei pra ela naquele dia. Vou contar pra vocês, aprendam. Aprendam, homens. Viu só como conquistar uma mulher. Eu cheguei pra ela e aí ela tava triste e tal, pela situação que ela tava passando, mas ela tava sendo mexida por Deus, né? Por aquilo que ela tava vivendo. Olha como o Gustavo foi cooperador. Viu só? Né, Cooperador do Espírito Santo, não, olha só. Olha. Viu só? Eu cheguei pra ela e falei assim: calma, vai dar tudo certo, Deus tá contigo e tal, aquele papo assim. E daí eu quis meter uma piada. Aí eu falei assim: sabe como é que a bruxa voa em dia de chuva? Daí ela falou assim: não sei como é que a bruxa voa em dia de chuva. Eu falei: ela voa de rodo em dia de chuva. E aí muitas risadas e misturado com choros e lágrimas. Hora... E foi ali que ela se apaixonou por mim, porque eu sou um piadista. Olha que lindo. Sou um cara que mudou, trouxe alegria pra vida dela. É sobre isso. Cada um foi pra sua casa, não. Então, aquele domingo acabou o encontrão e cada um foi pra sua casa. E aí, ele foi esperto, me chamou na segunda-feira e me propôs de a gente ler o livro de Romanos juntos, né? Cada um lia os... É isso aí, primeiro converte a varoa pro calvinismo, depois casa com ela, né? Então a gente lia um capítulo da Bíblia e tinha sempre assunto pra conversar, então, todos os dias, ele não foi burro. E aí no próximo fim de semana ele ia pra Ijuí, né? A família dele morava em Ijuí ainda. E ele foi pregar pela primeira vez lá na igreja, a antiga igreja dele, a igreja que eu congregava então. E a mensagem dele foi sobre João 1,14, que ele falava milhares de vezes que Deus tabernaculou entre nós. Deus tabernaculou entre nós. Isso ficou muito marcado em mim. Que bom que ela aprendeu, né? Mas a mensagem dele foi tão comprida, meu Deus do céu. Bah, eu falava muito, cara. Meu Deus. Quando eu pregava por muito tempo. Ainda bem que eu já fui sarado disso. E aí logo eu entrei de férias, eu vim pra minha família, aqui pra casa dos meus pais, em Juí. E aí a gente começou a se ver mais. Na época a gente participava muito de evangelismo, a gente fazia movimento nas praças, pregar e tudo mais. E aí a gente foi desenvolvendo essa amizade nesse meio. Isso foi muito saudável, foi interessante, foi importante pra nós. Então, a gente chegou no casamento e não deu pra gravar o resto. Então essa vai ficar a parte 1 de como a gente se conheceu na nossa história, minha e do Gu. Se você tem mais interesse e tudo mais, vai sair as próximas partes, não sei quando. Esse vídeo está gravado desde o dia 10 de maio. E eu não sentia que era hora de postar ainda. E agora com o Dia dos Namorados me veio muito isso em mente, né? Nossa história me fez lembrar de muita coisa. Então eu pensei, não, agora é a hora de postar. Uma coisa muito interessante sobre a nossa história é isso, que o início foi marcado por uma amizade muito intensa. Uma amizade que, na verdade, a gente se aproximou um do outro por conta de Jesus, né? Ambos a gente queria viver uma vida radical, ser intenso para Jesus. E esse era o nosso objetivo. Claro que depois a gente foi se apaixonando, enfim, né? Mas essa fase, principalmente da minha adolescência, ali, para início da juventude, foi marcado por esse amor, por esse desejo
de fazer as coisas para Jesus, de estar perto dele, de conhecer mais quem ele era. E do Gustavo também. Quem conhece o Gustavo há mais tempo sabe como ele foi sempre radical, sedento, assim, por Jesus, né? E, então, isso marcou muito o nosso início, né? Esse amor, essa vida radical, intensa para Jesus. Isso marcou a nossa história. Então, se você é adolescente, a minha dica é essa. Dê tudo pra Jesus, dê tudo que você tem, viva pra Ele, porque isso é o melhor. Adolescente tem essa característica de ser intenso, né, em tudo, então seja intenso na coisa certa, porque é isso que tem valor, é isso que vai mudar a sua vida pra sempre, né? Então, essa é a primeira parte da nossa história, vamos ver mais vídeos sobre isso, se caso você tiver interesse, enfim. Se inscreve no canal, se você gostou do vídeo, dá um like. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais para conhecer um pouco mais da minha história, da minha vida, do meu dia a dia. E também eu tenho um organizador digital, um planner no Notion. Se você quiser adquirir também, o link vai estar aqui embaixo. Mas é isso aí, pessoal. Tchau. Deus abençoe, boa semana e fiquem com Jesus.